Uma ferramenta disponibilizada na plataforma que vai te ajudar a montar propostas comerciais de passagens aéreas de forma profissional é o módulo Orçamento. O módulo Orçamento fica disponível em Ferramentas, Orçamentos. Nesse caso aqui, você pode fazer toda a configuração da sua proposta, desde os dados da sua empresa, como também os dados do cliente, no caso do passageiro, e os dados da passagem que você vai emitir para ele. Vamos aqui preenchendo uma passagem fictícia para a gente ver como essa passagem vai ficar em formato de proposta. Então aqui nesse item aqui, se você clicar aqui nesse pincel, você vai ver aqui que você vai poder colocar todos os dados da agência, no caso, ou os seus dados pessoa física, se você não tiver uma agência. Você coloca aqui todos os seus dados, nome comercial, CNPJ ou CPF. Você pode colocar aqui o seu Instagram, telefone, e-mail e endereço. Clica em atualizar e os seus dados vão ficar prontos. Você também pode colocar aqui a sua própria logomarca. Então vamos fazer aqui uma passagem fictícia, aqui uma proposta para o João. E o João me deu o telefone dele, que é o 859111, enfim. Vou colocar aqui um e-mail fictício para o João, digamos joão@teste.com. Nesse caso, a passagem do João é para 2 adultos e uma criança de 2 a 11 anos. E o João, ele quer viajar de Fortaleza. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui os dados da passagem de ida e os dados da passagem de volta. Vou clicar aqui nos dados da passagem de ida, nesse mais aqui, e vai me abrir aqui a tela do voo de ida. Então eu vou colocar aqui Fortaleza, o código IATA, que é FOR. A data desse voo, digamos que a data do voo vai ser no dia 1º de dezembro de 2022. O horário de partida do voo, digamos 10 da manhã. E esse voo vai com destino a São Paulo, no aeroporto de Congonhas. O voo vai chegar na mesma data, porque é um voo de curta duração. E ele vai chegar, o voo para Congonhas dura em média aqui, saindo de Fortaleza, 3 horas e meia. Vai chegar lá às 13h30. A companhia aérea vai ser a Latam. E o número do voo eu posso colocar ou não. Todos esses dados aqui são dados opcionais, você completa se quiser. Quanto mais dados você completar, mais o passageiro vai estar munido com as informações do voo. Então, digamos que você tem aqui o número do voo, LA5678. A duração do voo, como eu disse, 3 horas e meia. E o voo é um voo direto. Vai ser um voo de classe econômica. E no caso aqui, você também pode botar as informações das bagagens. Digamos que nesse caso aqui, o passageiro tenha comprado uma bagagem despachada. Eu vou colocar aqui, aqui é bolsa, Bolsa, eu vou ter uma, bagagem de mão eu vou ter uma, e digamos que eu vou ter também uma bagagem despachada na ida. Então cadastro aqui e já fico com todos os dados aqui da passagem de ida, certo? Aqui no caso, na passagem de volta, eu vou fazer o destino contrário. Eu vou fazer São Paulo e aqui eu posso dizer que ele está vindo de Guarulhos e não mais de Congonhas, 3/12/2022, saindo de lá ao meio-dia. Ele vem com destino a Fortaleza, FOR, vai chegar no mesmo dia e o horário de chegada também às 15h40. Companhia, dessa vez ele vai vir pela Gol. E o número do voo é o número, vou chutar aqui, GO3567. Duração 3 horas e 40 e também é um voo direto. Aliás, aqui vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui às 18 horas e vou colocar o voo com uma parada, certo? Esse voo aqui vai ter duração de 6 horas. 6 horas. Ok? Classe econômica, uma bolsa, uma bagagem e uma bagagem despachada. Vou cadastrar, pronto. Eu já cadastrei aqui meu voo de ida e meu voo de volta. Na parte de baixo,
eu vou colocar aqui as informações referentes aos detalhes da passagem. Tudo isso que eu vou colocar são informações que são opcionais. Você pode colocar ou não. Vai depender da sua escolha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a forma de pagamento. Eu vou dizer que a forma de pagamento é à vista, com 10% de desconto do preço informado. Ou a prazo parcelado em 4 vezes sem juros. Vou salvar aqui. Pronto. Aqui na parte de detalhes sobre a passagem, eu vou colocar quaisquer detalhes que eu queira, né? Por exemplo, nesse caso aqui da passagem, lembre-se que eu botei uma mala despachada. Eu posso dizer o seguinte: apenas um passageiro terá mala despachada. Ou seja, nesse caso aqui, nós vimos que eu tinha 2 adultos e uma criança. Mas eu quero deixar bem claro que não é uma bagagem para cada passageiro. É uma bagagem apenas para um passageiro. Então eu digo que apenas um passageiro terá mala despachada. Uma outra informação que eu posso colocar aqui, é referente, por exemplo, a escala que o voo de volta tem. Então eu posso colocar aqui, no caso aqui, que o voo de volta terá uma escala em, digamos, em Salvador. Ok? Detalhes sobre a bagagem. Nesse caso aqui de detalhes sobre a bagagem, já sai aqui uns iconezinhos para você descrever alguma coisa que você queira falar sobre as bagagens. No caso aqui já tem os textos pré-definidos, mas você pode botar o que você quiser. Considerando, por exemplo, aqui no caso que a gente voou de Latam e voltou de Gol, eu posso botar aqui na bagagem despachada que a bagagem de ida seria de 15 quilos, né? Que é a bagagem da Latam, e que a bagagem de volta, no caso da Gol, é de 23 quilos. Isso é uma informação interessante que você passe para o seu passageiro, porque são pesos diferentes. E informações gerais, aí você pode colocar qualquer coisa ou não colocar coisa alguma, mas digamos que passageiro deverá chegar com 40 minutos de antecedência ao horário do voo para check-in. Certo? Para despacho de malas, digamos. Despache das malas. Digamos 50 minutos para dar uma folguinha, né? Pronto. Então eu já coloquei aqui todas as informações da minha passagem, certo? E vou seguir agora com a cotação. Esse é um ponto aqui bem interessante da plataforma, que ela dá a opção de quem está vendendo a passagem mostrar o preço que se está oferecendo com milhas e o preço de cotações, como por exemplo no site da companhia. No caso aqui, vamos fazer aqui a simulação dessa venda. Digamos aqui que no caso aqui eu vou considerar aqui todo o valor das milhas iguais, certo? Digamos que elas estejam valendo o mesmo preço, sei lá, R$25, por exemplo. E vou dizer que eu usei no total aí dessa passagem 30 mil milhas para ida e 30 mil milhas para volta, digamos 60 mil milhas, certo? 60 mil milhas que eu estou vendendo essas milhas a, digamos, R$27, ok? Nesse caso aqui, eu tenho uma tarifa na Latam de R$79, digamos, e na Gol eu tenho uma tarifa de R$39. Aliás, na Latam R$56 e na Gol R$39. Então isso aqui são todas as taxas que meu passageiro vai pagar, comprando aqui as milhas, 60 mil milhas pelo custo de R$27 o milheiro e mais as duas taxas. No caso aqui, estamos falando de
3 passageiros, né? Então eu colocaria aqui o preço total dos 3 passageiros. Então digamos que não são 60 mil milhas, são 180 mil milhas, né? O CPM 27 e aqui eu vou colocar as taxas. Ó. Como são 3 passageiros, digamos que eu posso colocar aqui as 3 taxas todas separadas. Ó. 56, 56, se eu não quiser fazer a conta, né? 56 e aqui 39, 39, 39. Percebam que eu posso colocar aqui ó, até 3 taxas, até 6 taxas, né? As taxas que eu quiser. Poderia pegar as 3 taxas e colocar agregado e chamar de taxa 1? Poderia. Poderia pegar as 3 taxas da Gol e agregar e chamar de taxa 2? Poderia. Mas aqui eu optei de fazer dessa forma porque é uma forma que vai me facilitar aqui, certo? A segunda cotação é uma cotação que eu, por exemplo, peguei no site das companhias. Então, digamos que somando as 2 companhias que eu emiti aí, no caso Latam e Gol, o preço dessa passagem deu R$ 6.500, né? O preço de todas essas passagens juntas. E aqui no caso, eu boto o preço de referência das passagens. Eu vou voltar aqui um pouco, desculpa pessoal. Eu vou voltar um pouco aqui. A cotação 2 não é ainda o preço do site, certo? A cotação 2 é o preço, é um segundo preço que eu de repente possa ter em uma outra companhia aérea. Então digamos que eu tenho aqui visto que em algum site qualquer que eu queira revender essa passagem, eu consegui achar essa passagem por R$ 6.000, né? Então, de repente, seria uma forma alternativa que eu iria vender essa passagem com dinheiro. E no preço de referência, aqui sim, né? Aqui no preço de referência é onde eu vou colocar o valor que eu encontrei no site. No caso aqui, a ida foi pelo site da Latam e a volta no site da Gol. Só que eu vou colocar de uma forma geral, né, os preços das 2 passagens já integradas. Então, digamos que em real, essa passagem custou no total R$ 7.000. De novo, eu tanto posso colocar o valor total já das passagens, 7.000, ou eu posso também aqui diferenciar. Digamos que seja 6.500 de passagem, mais 500 de taxa. Para efeitos de proposta, vai dar exatamente a mesma coisa, certo? Então, o que é que eu tenho aqui no caso? Eu tenho uma comparação do preço de referência, que é o preço que a companhia vai cobrar, com o preço de uma das cotações que eu fiz. Se eu colocar inicialmente aqui a cotação 2, ó, percebam que eu tenho uma economia de R$ 1.000 em relação à tarifa, a cotação 2, quando se compara com o preço do site. Isso dá uma economia de 14,28% para o passageiro, certo? Só que essa minha cotação 2, ela é menos vantajosa do que a cotação 1. A cotação 1 foi uma cotação que eu fiz com milhas. Já a cotação 2 foi um repasse de alguma agência de turismo. Então eu vou colocar aqui a minha cotação 1. E quando eu coloco a minha cotação 1, ó, já me mostra aqui ó, que eu tenho uma economia para o passageiro de 26,5%. Então essa passagem está saindo muito em conta para o passageiro, certo? Vou aqui na parte superior de novo, ó, e vou pedir aqui ao sistema para que ele jogue esses dados que eu coloquei lá embaixo, aqui na parte de passagem. Uma coisa que eu não comentei, mas que é importante vocês saberem, é que essa parte de baixo aqui de composição do preço é uma simulação da sua venda. Ela ainda não é o preço que você vai cobrar o passageiro. Para você cobrar o passageiro, né, você vai puxar essas informações colocando aqui na parte superior. E aí eu vou clicar aqui em calcular valores automaticamente e aí ó, o sistema vai puxar para mim aquelas informações que eu já fiz lá embaixo. Nesse caso, ó, ele puxou aqui a minha cotação 1, ó, a tarifa de 4.860 e taxas de 285, ficando um preço total de 5.145 e puxou o preço final da companhia aérea, no caso aqui 7.000, e jogou aqui para mim. Ó. Eu tanto posso, né, eu tenho 2 opções aqui, eu posso ocultar esse preço da companhia, ou seja, meu interesse é só de mostrar o meu preço de venda. Eu não quero mostrar quanto é que o preço no site está, se encontra no site, porque
por algum motivo que eu tenha. Mas eu também posso o seguinte, não, eu quero mostrar para o meu passageiro que a minha passagem é mais barata que o site. Então eu posso colocar aqui, ó, preço no site, eu clico aqui no preço do site e já fica mostrando aqui a economia de 26,5%. Nesse momento, o que é que me resta fazer? Eu vou salvar essa proposta e todos os dados que eu fiz agora vão ficar salvos no meu histórico. Lá no meu histórico, ó, eu vou ter a proposta que eu fiz, a data da proposta, o dia que eu gravei, cliente, telefone, e-mail e o total da minha oferta. Aqui eu tenho algumas opções que eu posso fazer. Eu posso editar essa oferta, eu posso copiar essa oferta, eu posso emitir aqui um PDF para entregar para o meu passageiro. Então, eu vou fazer aqui o teste de emitir o PDF. Clico aqui no PDF. Ó, o sistema aqui já me gerou aqui a minha proposta e agora eu vou abrir para mostrar para vocês como ficou. Ó, aqui o logomarca da empresa, Instagram, telefone, endereço, o número da proposta, ó, a data que ela foi criada, a tarifa cobrada com as taxas e o preço final, o preço no site com o desconto e aqui os dados do voo. 2 adultos, uma criança, aquela descrição do voo, tanto de ida como de volta, mostrando origem e destino, a companhia aérea, o número do voo, a classe em que ele vai voar, se é econômica, se é executiva. Os detalhes sobre a passagem que eu coloquei, ó, apenas um passageiro terá mala despachada, o voo de volta terá uma escala em Salvador, que é aquele voo que a gente colocou aqui, ó, de 6 horas, ó, mostrando que tem uma parada, e eu dizendo aqui onde é essa parada. As formas de pagamento, ou seja, ele vai me pagar à vista, se ele for me pagar à vista, em cima desse valor de 545, ele vai ter 10% de desconto. E a prazo ele vai poder parcelar em 4 vezes sem juros. Ó. Outra informação, as bagagens, a mochila, ele vai poder levar uma mochila, vai poder levar uma bagagem de mão. E as bagagens despachadas, a bagagem de ida terá 15 quilos, que é no caso da Latam, e a de volta 23 quilos. E além daquelas informações gerais que eu também coloquei, ó, em relação ao horário que ele tem que chegar no aeroporto. Então perceba aqui que é uma proposta de uma forma muito mais profissional do que somente eu lançar o preço da passagem para o meu passageiro. Eu vou fechar aqui, certo? Vou voltar aqui para o histórico. E agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou duplicar essa proposta, porque digamos o seguinte, nesse dia aqui eu fiz a minha proposta, fiz o meu orçamento e tal, deu o valor de 5,145. Só que acontece o seguinte, acontece que no outro dia, né, o passageiro pediu para eu fazer a mesma passagem e eu percebi que o preço da passagem estava um pouco diferente. Tinha aumentado a quantidade de milhas. Então, eu venho aqui no histórico, ó, simplesmente clico aqui em duplicar. A minha passagem já sai toda preenchida e eu vou fazer as alterações que se façam necessárias. Então, digamos aqui que as milhas aumentaram de 180 mil para 200 mil milhas. E o preço na passagem ficou o mesmo. Então, eu vou aqui, ó, salvo essa minha passagem. Eu não vou salvar agora, porque eu vou puxar lá na frente. E aqui, ó, eu vou puxar novamente, não calcular automaticamente, e vou puxar aqui novamente e os valores já vão ser atualizados. Obviamente que agora a passagem ficou um pouco menos interessante, mas o cliente demorou para fechar a passagem aumentou. Digamos também que o cliente queira receber essa informação em dólar. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e todas as minhas informações são transformadas para o dólar. E esse dólar aqui, ele puxa a minha cotação do dólar, vou lá na minha home, ó, ele puxa a cotação do câmbio do dia, né? No caso aqui o dólar está a 5,27, ele faz essa conversão. Vou voltar aqui para o orçamento, né? Vou puxar aqui no meu histórico, acabei que eu não salvei. Eu não salvei naquela hora e não ficou salvo, né? Então vou duplicar aqui de novo, rapidinho, ó, duplico. As milhas subiram para 200 mil, certo? Vou puxar novamente e colocar em dólar como eu estava fazendo da outra vez. Ó. Pronto. Em dólar também eu tenho todas as informações aqui salvas.
Relembrando novamente, todas essas informações que eu coloquei aqui, ó, são todas opcionais. Você coloca se você quiser. Se não quiser, não informa, certo? E aqui eu vou salvar. E aqui eu tenho uma segunda proposta salva. Uma com valor de 5.145 e a outra em dólar, né? Já com a alteração que eu fiz, porque a passagem subiu um pouco. Então percebam que isso aqui é uma ferramenta, é uma grande ferramenta para você, é uma ferramenta que potencializa o seu marketing, porque você vai apresentar uma proposta muito mais profissional. E aqui, ó, se você não quiser salvar de novo, ou seja, não quiser duplicar, você pode simplesmente editar a proposta e fazer alguma alteração que se faça necessária. Por exemplo, aqui eu coloquei à vista com 10% do preço informado, à vista com desconto de 10%, né? Do preço informado. Pronto, eu não tinha colocado essa informação. Aí salvo aqui e aí ele não duplicou, ele simplesmente só alterou aquele orçamento. Então posso fazer um controle total das propostas por data. Ó. Posso fazer aqui no caso o filtro. No caso o filtro, se eu filtrar a mesma pessoa, vai dar só o João mesmo, né? Mas eu poderia filtrar por pessoa, por e-mail, fazer vários filtros diferentes. Lembrando que o módulo de orçamento é um módulo opcional, ele não vem integrado imediatamente quando você assina um plano convencional. Você precisa adquirir esse módulo à parte no momento da aquisição do seu plano ou em um momento posterior. Control Milhas, a plataforma do milheiro.